Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já terminamos o Sermão do Monte e hoje nós vamos iniciar o capítulo 8 e 9, que fala a respeito das operações poderosas de Jesus. Nestes dois capítulos, nós vamos ver que Mateus ele estrutura os dois capítulos de forma a narrar 3 ciclos de curas e de milagres, de obras poderosas. E esses 3 ciclos vão estar separados por algum encontro, como acontece com os discípulos que querem se juntar ou não querem se juntar já a Jesus, e com o chamado de Mateus e um discurso sobre jejum. Então, vamos lá, vamos aos 3 ciclos. O primeiro ciclo, ele vai falar a respeito da cura do leproso, do servo do centurião e da sogra de Pedro. Bom, para começo de conversa, leproso naquela época era uma situação bastante delicada. O leproso, ser leproso, ele era obrigado a se manter isolado, longe das pessoas, e toda vez que ele estivesse perto de alguém, ele tinha que dizer impuro, 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 ou seja, para prevenir as pessoas não tocarem neles, porque eles eram impuros e eles deixavam impuras as pessoas. E a lei, ela trazia extremas rituais pormenorizados, extremamente detalhados, os rituais para as regulações, aquilo que tinha referência com a lepra. E era o sacerdote que devia observar se tudo isso estava ou não sendo o que estava sendo prescrito, que isto estava sendo observado. Portanto, eles impuros fisicamente, cerimonialmente, eles eram separados conforme diz Levítico. Levítico 13 trata disso especificamente. Toda vez que eles eram curados, eles deveriam fazer um ritual de graça, uma purificação com ofertas sacrificiais. E aqui, então, esse leproso, ele se aproxima de Jesus, que ele não devia ter feito. E ele se prostra diante de Jesus, perto o suficiente para pedir que Jesus o curasse. A dúvida era que se Jesus tinha ou não interesse em salvá-lo, né? Ele pergunta, né, se tu quiseres, podes limpar-me. E aí Jesus toca o que era cerimonialmente proibido. Ele toca o leproso e ele diz: quero ser limpo. Então ele não só toca o impuro, tornando-o puro, porque ele cura o leproso, como ele manda que ele seja curado. E aí ele manda que ele vá até o sacerdote para se mostrar ao sacerdote. Logo em seguida nós temos o relato do centurião. O centurião, ele não era um judeu, ele era um centurião romano, ele era um soldado romano. E o ministério de Jesus era um ministério que se dava em Israel, para o povo de Israel. Mas o centurião foi ao seu encontro, alguns dizem que foi ele, outros dizem que foi um dos seus servos, e este centurião, ele era muito amigo, era um gentio que estava realizando funções no território judaico.
E ali eles diziam, não, esse centurião, ele é amigo, ele trata a todos os judeus como amigos, ele ajuda na sinagoga, enfim, uma série de coisas. E ele vai até Jesus para pedir que Jesus curasse o seu criado. E Jesus então se dispõe a ir até a casa do centurião, que também não era uma coisa comum, porque os israelitas eles não se misturavam com o povo que era gentil, era proibido eles fazerem isso. Então ele está indo até a casa do centurião. E o centurião então ele fala uma coisa fantástica, né? Ele diz, eu não sou digno de te receber sob o meu teto, mas diz uma palavra e eu sei que ele vai ser salvo. Ora, o que está acontecendo aqui? A fé desse centurião era uma fé absurdamente grande, muito superior à fé dos judeus. Ele reconhece aqui a autoridade de Jesus. Ele também era um homem que estava submetido à autoridade. Ele dizia, olha, eu digo para um servo meu, vá lá e faça, ele faz. Eu digo para o outro, venha, ele vem. Então eu não preciso que o senhor vá lá. Eu sou indigno de receber sob meu teto. Diga uma palavra e eu sei que ele será salvo. Então o que nós vemos aqui é um reconhecimento da autoridade de Jesus. E ele sabia que Jesus era um homem que não estava sujeito a nenhum outro homem e, portanto, ele podia dar ordens e esta ordem acabava chegando no seu servo e acabava curando. Então, o que se ressalta aqui é a compreensão da autoridade que o centurião tinha, autoridade de Jesus. Jesus tinha uma autoridade. E aí ele termina a tríade das curas com a própria sogra de Pedro. Pedro tinha uma casa em Cafarnaum e quando eles chegam em casa, eles encontram a sogra de Pedro de cama acamada porque ela estava com febre. Ora, Jesus lhe toca e logo em seguida ela levanta e vai servir a Jesus. Bom, aqui termina o primeiro ciclo e aparecem duas situações de pessoas, de discípulos que querem ou não querem seguir a Jesus. O primeiro discípulo, ele se oferece para seguir a Jesus. Ele estava ansioso para seguir a Jesus. Alguns acham que este discípulo era um escriba e que ele queria estar com Jesus acompanhando toda a obra de Jesus. Mas Jesus diz a ele, explica a ele, coloca claramente como é que é o ministério dos que seguem a Jesus. Jesus diz para ele, o filho do homem não tem um lar. As raposas têm covil, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem. Então, se você, óbvio, é o que ele está dizendo aqui, né? Se você quiser me seguir, é isso que vai acontecer. Você não terá a segurança de um lugar para ficar, mesmo que as raposas tenham, mesmo que as aves tenham. Eu não tenho. Por quê? Porque a missão é mais importante. Logo em seguida aparece um homem, só que a palavra diz que ele é discípulo. Então ele já estava chamado por Jesus. E quando ele vai ali, ele diz, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então muito provavelmente o Senhor havia chamado e ele disse, não, deixa eu sepultar meu pai e depois eu vou. Ora, o que está acontecendo aqui? Provavelmente esse discípulo chamado, ele queria
empurrar aí um tempo mais para frente, né? Depois do funeral do pai. Ninguém sabe se o pai já tinha morrido, se ia morrer, se estava à beira da morte, na beira do leito, o que estava acontecendo. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, não tem depois. As boas novas, a missão, o evangelho é mais urgente do que uma obrigação que pode ser cumprida por uma outra pessoa. Ora, se o pai não está morto ainda, alguém pode enterrar o seu pai, porque o chamado do ministério é um chamado muito mais urgente, que não dá para deixar para depois. Pois bem, e aí acontece o segundo ciclo. O segundo ciclo, ele tem uma obra maravilhosa e um exorcismo, uma cura por exorcismo e uma cura de um paralítico. Portanto, são mais 3 curas, né? Ou 3 obras, porque a primeira não foi cura, foi uma obra. Estava Jesus, então, passando de um lado para o outro do Mar da Galileia, que ali na verdade é um lago muito grande, e aí eles, para economizar tempo, eles passam de barco de um lado para outro. Ali, no Mar da Galileia, de uma hora para outra, pode-se dar tempestades. As tempestades são muito rápidas, elas vêm muito rapidamente. E exatamente pela localização que ela tem. E aí eles estavam fazendo a transposição do lago e acontece que no meio do caminho a tempestade pega os discípulos no barco com bastante vento, com mar revolto e tudo. E nesse momento Jesus estava dormindo e eles, desesperados, eles acordam Jesus. Você não se importa que a gente morra, né? Muito desesperados. Então o que acontece aqui é que Jesus repreende o vento, o mar e os discípulos. Ele repreende os 3. Ele repreende o vento para. Ele diz para o mar: se acalma, e o mar se acalma. E ele diz para os discípulos: escutem, por que vocês temem, homens de pequena fé? Eles já tinham visto Jesus fazer um monte de coisa. E eles estavam temendo, eles estavam com medo e cobrando de Jesus que Jesus fizesse alguma coisa para que eles não morressem. Tá? Bom, uma vez que eles passam para um outro lado, né? Quando acontece esse acalmar de tempestades, etc., os discípulos, eles ficam maravilhados. Eles dizem: mas esse homem possui um poder sobre a natureza. E se o amado for observar lá no Salmo 89, ele vai dizer também que Deus acalma o mar, acalma a tempestade. Então eles ligaram o Salmo à ação de Jesus, que Jesus é aquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. Né? Então há uma repreensão aqui porque eles eram de pouca fé. Né? A evidência da ansiedade deles é de que a fé não era aprofundada. Bom, quando eles chegam do outro lado, pode ser, a palavra diz, porque essa passagem não é típica de Mateus, ela ocorre em outros evangelhos também, eles dizem que haviam 2 endemoniados aqui em Mateus, mas em Lucas, por exemplo, ele diz que havia 1 endemoniado. Alguns dizem que eram os gadarenos e outros dizem que eram os gergesenos. A gente não tem certeza do lugar em que eles estão falando. O fato é que, quando eles chegam do outro lado, eles encontram, nesse relato, 2 endemoniados, tá? Ali na margem do lago, e estes eram muito perigosos. As pessoas tinham medo dele, porque eles eram violentos, eles agrediam, eles se machucavam. E quando Jesus chega ali,
os endemoniados viram Jesus e reconheceram Jesus como Filho de Deus, que tinha poder sobre eles. Eles reconhecem isto. E aí eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Aquele que amedrontava fica com medo. E isso lembra uma passagem de Tiago 2,19, que diz que até os demônios creem e tremem. E como eles estavam com medo, eles pedem para Jesus que Jesus não os elimine, mas que ele permita que os demônios vão até uma manada de porcos. Tinha uma manada de porcos ali e eles querem ir até os porcos. E Jesus permite. Quando eles entram nos porcos, os porcos correm desembestados e se precipitam no mar e eles morrem afogados no mar. Bom, ora, o que acontece é que as pessoas que viram isso, elas ficaram extremamente preocupadas. Preocupadas porque o Senhor curou os demoniados? Não. Preocupadas porque elas estavam perdendo o seu patrimônio. Então elas começam a pedir para Jesus que saia dali antes que Jesus faça mais estrago no seu patrimônio. Um dos comentaristas ele diz o seguinte, que desde aquele tempo as pessoas estão preferindo os porcos do que a misericórdia de Deus. E eles efetivamente preferiram os porcos. A cidade de Gadara, se for Gadara, ela fica mais ou menos uns 10 quilômetros do lago. Se for a cidade de Gerasa, que também pode ser, ela fica um pouco mais longe, ela fica uns 50 quilômetros do lago. Mas, de qualquer forma, aqui ocorreu a cura desses 2 endemoniados, ou, conforme outros relatos, de um endemoniado só. Bom, quando Jesus volta para Cafarnaum, que era onde naquela época ele tinha a sede do seu ministério, dali ele partia para outras cidades e era onde Pedro morava. Quando ele chega lá, chega para ele um paralítico que foi levado pelos seus amigos, porque como ele era paralítico, ele não tinha como se achegar até o Senhor. Então os amigos levam esse paralítico até a casa para que o Senhor o curasse. E ali acontece que os fariseus e os escribas estavam vendo e eles estavam só observando o que o Senhor fazia. E aí o Senhor diz para ele: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas então diziam: mas ele blasfema porque só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus pergunta para eles: escute, é mais fácil dizer os teus pecados te são perdoados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Para saber que o Senhor é Senhor e ele tem autoridade para perdoar pecados, então toma o teu leito e anda, ou seja, você está perdoado. Ocorre aqui que Jesus dá o perdão para ele e ele é curado, porque o pecado dele é que o estava tornando paralítico. É claro que eles continuaram achando que Jesus blasfemava, só que o homem levantou e foi embora absolutamente curado. Jesus não estava apenas anunciando perdão, ele estava dando um perdão por seu próprio direito, não por Deus, mas por si mesmo, porque ele tem este poder. Bom, agora nós temos mais uma parada, que é a chamada de Mateus. Então ocorre a chamada de Mateus e também ocorre aqui uma discussão sobre o jejum logo em seguida. Jesus passa pela coletoria e lá ele encontra Mateus e ele chama Mateus. Mateus é chamado aqui de Mateus, que é o próprio que está escrevendo o evangelho. Nos outros evangelhos ele é chamado de Levi. Era muito comum na época as pessoas terem 2 nomes. Então,
Pode ser que o nome dele seja Mateus, pode ser que o nome seja Levi e pode ser que o nome dele seja os dois. Ele era um publicano. O que é um publicano? Publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano fazendo a coleta de impostos. Isso para os judeus, isto era inadmissível. Primeiro, porque era um trabalho indigno. Segundo, porque ele estava cobrando imposto para um gentil. E óbvio que a maior parte desses publicanos, além de ser um trabalho odiado, desprezado, ele era também uma pessoa não muito certa e eles tiravam vantagem, extorquiam as suas vítimas, que eram seus irmãos. E aqui, Jesus, conhecendo o pensamento deles, ele via o quê? Ele foi até a casa de Mateus, ele estava comendo, ele foi convidado para comer na casa de Mateus, e aí o que acontece? Os fariseus e os escribas disseram, não, mas esse homem, ele come com os publicanos, ele come com os pecadores aqui, os que não sabiam como agir, eram ignorantes em como agir, ou não tinham como cumprir toda a lei, porque era uma série de tradições impossíveis de cumprir. E ele foi e eles, óbvio, falaram, mas você come com os pecadores, com os coletores de impostos, os publicanos. E Jesus explica, olha, aquele que tem saúde não precisa de médico. E eu não vim para curar os sãos, eu vim para curar os enfermos. Eu vim para trazer salvação. Ele veio para oferecer o reino de Deus a todos os que estivessem conscientes da sua necessidade, de que dele tinham e suficientemente humildes para receber o Senhor como seu Salvador. O que é o favor de Deus, amado? É a misericórdia. É a misericórdia que acha o favor de Deus. Não são os sacrifícios dos fariseus que se consideravam superiores. É, em verdade, aquele que é o que busca a misericórdia. Porque em Oséias está escrito isso. Oséias 6 está escrito, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os sacrifícios. Portanto, ele estava ensinando isso para aqueles homens. Pois bem, e antes de chegarmos ao último ciclo de cura, ocorre também uma discussão sobre o jejum. Tanto os fariseus agora, como também os discípulos de João, eles observavam mecanicamente, ritualisticamente o jejum. O jejum era mais um ritual, ele não era uma dedicação ao Senhor, não havia profundidade espiritual no jejum. O que havia era um ritual sendo feito. E aí discutiam com ele por que as pessoas faziam jejum e os discípulos de Jesus não. Então, Jesus, primeiro explica o seguinte, olha, Jesus diz, enquanto o noivo está com eles, eles devem celebrar. Um dia eles vão ficar tristes, porque o noivo será tirado, né? Tanto um quanto o outro, eles sabiam que a vinda do Messias, ela era como uma festa de casamento. Então, quando ele diz que o noivo estava com ele, ou seja, ele mesmo, Jesus, o Messias, o noivo, enquanto ele estava ali, ninguém deveria ficar triste. Um dia, óbvio, o noivo vai ser tirado e neste dia eles não vão ter
fome para comer, né? Mas logo em seguida eles seriam alegrados pela ressurreição. E para explicar isso, Jesus usa duas ilustrações. Amados, quem é que tem uma roupa velha que rasga e aí você vai pegar um pedaço de pano novo e vai remendar uma roupa velha? Ninguém faz isso. Por quê? Porque uma roupa velha vai ser largada, uma roupa velha vai ser trocada, vai ser substituída por uma roupa nova, por vestes brancas e novas, um revestir-se de pureza, um revestir-se de santidade. E ele fala também do vinho novo. Né? O que é esse vinho novo? Esse vinho novo é a mensagem messiânica. Né? Ninguém coloca vinho novo em odre velho, porque ele vai fermentar e vai arrebentar. Então, um vinho novo, ele tem que ser posto em odres novos. Este vinho é o vinho da nova aliança, do perdão messiânico, que não pode ser conservado num odre remendado daquele legalismo judaico que eles tinham. Bom, com isso, então, passa-se ao terceiro ciclo de obras e de curas. A mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo e os 2 cegos. Bom, Jesus estava no meio de um monte de gente e veio então mandados por Jairo. Jairo era uma pessoa muito poderosa, com status alto na sinagoga, chefe da sinagoga. E eles vêm dizendo então que a filha de Jairo está morrendo. E Jesus diz, não, vamos lá. E quando ele está andando, uma mulher com fluxo de sangue, olha que coisa interessante, 12 anos com fluxo de sangue, ela vem por trás de Jesus, e ela toca na veste de Jesus, naquela orla de Jesus, na borda do manto de Jesus. Né? E é interessante que ela estava com hemorragia por 12 anos, que é a mesma idade da filha de Jairo. Então ela toca na orla do manto de Jesus, aquela franja, aquela borla que lembrava, segundo Números e Deuteronômio, lembrava ao que vestia o manto as regras e as leis. Então ela toca ali e poder sai de Jesus. Jesus se vira e ele vê quem a tocou. Né? Aqui a história é bem mais curtinha. Quando essa mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, ritualmente Jesus fica impuro, porque toda vez que a mulher está menstruada, toda vez que ocorre um fluxo de sangue, e nesse caso havia um fluxo de sangue, uma hemorragia, ela deixava a pessoa que ela tocava impura. Portanto, Jesus teria ficado impuro. Não, muito pelo contrário. Quando ela toca Jesus, que é puro, absolutamente puro, ela é curada. Ela fica absolutamente curada. Então ela já poderia voltar ao convívio da família, ela poderia louvar no templo, ela poderia voltar ao convívio. Tá? Portanto, ela estava vivendo uma morte em vida. E aí ele se vira para ela e diz, olha, a tua fé te salvou. E ele segue então para casa de Jairo. Lá ele encontra já tudo montadinho do luto, os instrumentos já prontos. Haviam as chamadas carpideiras, que eram pessoas que faziam o choro, o lamento, o luto dos mortos. Já estava
tudo pronto, Jesus disse, não, pode sair todo mundo daqui, que ela não está morta, ela só está dormindo. Muito provavelmente ela estava em coma. Não se sabe ao certo se efetivamente ela estava morta ou se ela estava já às portas da morte. O fato é que todo mundo achava que ela já estava morta, né? Então ele bota todo mundo para fora, ele toca a mão da menina e diz, se levante. E aqui também a palavra de Jesus faz com que ela seja restituída, né? Ou ressuscitada, se for o caso. Bom, na saída e andando, 2 cegos lhe seguem e começam a gritar, filho de Davi, tem compaixão de nós, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus então testa estas pessoas. E como é que ele testa? Ele pergunta, credes vós que eu possa fazer isso? Vocês acreditam nisso mesmo? Como eles dizem que sim, ele responde, então se faça conforme a sua fé, aquilo que vocês creem. E aí ele sai e os 2 cegos passam a ver. Existe uma cura aqui, que foi trazido um mudo endemoniado, né? E Jesus então fala ao mudo e o mudo passa a falar, ou seja, ele não falava exatamente porque ele estava endemoniado, era um demônio que não permitia que ele falasse. E aí os fariseus acusam Jesus de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios. Nós vamos ver num próximo vídeo, né, a resposta de Jesus a isso. Para fechar então o capítulo 10, nós vamos ver aqui, o capítulo 9, perdão, que Jesus ele faz um discurso do seu coração. Ele vê as pessoas necessitando, ele vê nas cidades, nas aldeias, onde ele pregava, onde ele trazia as boas novas, o evangelho, né? Onde ele curava porque ele tinha compaixão, ele via que a condição do povo era de confusão, de desamparo, como se eles não tivessem um líder, como se fossem ovelhas que não tivessem pastor para cuidar delas, desanimadas, dispersas, exaustas, aflitas, desamparadas. E ele percebe aqui que o povo estava pronto para receber a mensagem. O povo estava absolutamente receptivo. O que ele precisava? Ele precisava de alguém que fosse. Faltava quem o fizesse. E ele diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, né? Rogai, pois, diz o Senhor, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. E eu quero deixar essa pergunta para você, meu amado. Faltava e falta quem o fizesse? Ceifeiros. E a pergunta é, quem irá? Amém, amados? Bons estudos.